As informações, porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que torna crime a chamada discriminação de pessoas politicamente expostas. O texto, que tem como autora a deputada Daniele Cunha, filha de Eduardo Cunha, é visto como um instrumento para blindar alvos da Operação Lava Jato. A proposta, que agora segue para o Senado, prevê pena de 2 a 4 anos de prisão a representantes de bancos, corretoras ou outras empresas do sistema financeiro que se recusem a prestar serviços financeiros a políticos e familiares. A condição permanece válida por até 5 anos após a pessoa deixar sua função pública. José Maria Trindade, queria, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados. Seria necessário criar um conjunto de regras para blindar esses políticos? Eles querem o bônus, mas não querem o ônus. Seria isso, Zé? Em 2 minutos, por favor. E a blindagem vai além dos políticos, né? E chega aos familiares e empresas dos políticos, né? Eu queria, Daniel, também dar boa noite ao Beraldo e ao Mota, que inicialmente eu não tinha visto que eles estavam no programa. Muito boa noite aos dois. Olha, este foi um projeto elaborado rapidamente no Congresso Nacional, porque a reclamação principal era sobre discriminação. Pessoas politicamente expostas, elas têm um tratamento especial. Tanto na Receita Federal, quando se acessa ao chamado CPF premiado, há necessariamente que se elaborar um relatório sobre o motivo do acesso aos sigilos, né, da Receita Federal. Não é proibido. O auditor da Receita tem toda a liberdade para acessar qualquer CPF, mas ao acessar um politicamente exposto, né, ele tem que elaborar um relatório. E os deputados e senadores, eles estavam queixando ali, muitos me falaram, de que quando vão fazer seguro, quando vão tomar um empréstimo e puxam lá o nome, tem lá politicamente exposto, então o seguro é mais caro e o empréstimo não é feito. Tá bom? Mas em nome disso, eles incluíram ali várias blindagens e mais ainda vantagens para serem atendidos com relação a essas empresas. E mais, blindaram políticos, parentes de políticos e empresas de políticos. E, ao mesmo tempo, um Congresso Nacional que faz essa blindagem deixa entrar a Polícia Federal para fazer uma busca e operação. Já houve momentos em que a Câmara dos Deputados enfrentou processos contra um deputado que cerrou o adversário ao meio com motosserra. Não houve licença para o Supremo processar, houve a cassação do parlamentar. E acho que o Congresso Nacional tem que se dar ao respeito. Se existem bandidos lá, que caçem. Lá não é lugar para abrigar pessoas que tenham conflito com a lei, ou sejam bandidos. Tá certo, seguimos aqui com o programa Os Pingos nos Is. Inclusive, vamos trazer na enquete do dia a pergunta que trata a aprovação desse projeto. A pergunta que está publicada no portal da Jovem Pan News é a seguinte: você concorda com a criminalização da corruptofobia? Então, se você puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e registre o seu voto, a sua opinião. Daqui a pouco eu trago, inclusive, as primeiras parciais. Agora, Cristiano Beraldo com a gente aqui no estúdio. Também quero sua análise e avaliação sobre a aprovação por parte da Câmara dos Deputados desse projeto. O que a autora do projeto e a rapidez com que esse texto foi aprovado nos dizem e nos sinalizam, hein, Beraldo? Neto, isso mostra, essa dinâmica que aconteceu na Câmara mostra que isso já estava pronto. Estava só esperando alguém com coragem e o momento certo para colocar para rodar. Os políticos, eles estão muito empenhados desde a Lava Jato de corrigir aqueles espaços que permitiram que eles se enrolassem tanto, porque foi uma sucessão, né? Veio ali o mensalão, quando pela primeira vez políticos foram condenados assim de forma efetiva por corrupção. Depois veio o Petrolão com a Lava Jato ali, colocou muita gente atrás das grades, pessoas que precisavam pagar pelos crimes que cometeram, desviaram dinheiro público, receberam grana de empresas que prestavam serviço ao poder público e responderam de forma efetiva e muito dura por isso. Só que
o sistema, ele vai se aperfeiçoando na maldade. Esse é o grande problema do Brasil. A gente não vê avanços se consolidando quando esses avanços são a favor de proteger a sociedade desse tipo de político. E a sociedade também tem que observar que a cada 4 anos nós temos a oportunidade de renovar 100% da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores. Podemos substituir prefeitos, governadores e presidentes. O Senado não, demora um pouquinho mais. A cada 8 anos é que esse ciclo se completa. Mas o que a gente vê? Sobretudo em estados onde a população propositalmente é mantida com acesso a uma educação de pouca qualidade, numa situação onde os políticos, a estrutura política vai tendo uma interferência cada vez mais presente na vida dessas pessoas. Essas emendas parlamentares multimilionárias que a gente vê sendo distribuídas aí são usadas justamente para manter o curral eleitoral, não levando prosperidade para essas pessoas, para que elas evoluam, prosperem, ofereçam melhores condições às suas famílias. Não. É sempre uma obrinha aqui, uma coisinha acolá, mas sempre para alimentar essa dependência, essa gratidão. É a história de você ir fazer um saque no caixa eletrônico e agradecer o caixa eletrônico. É isso que acontece com os políticos que usam as suas emendas parlamentares para criar esse tipo de relação com o eleitor. Então, quando a gente teve toda essa operação que criou dificuldade para essas pessoas, elas automaticamente começaram a encontrar caminhos para se proteger. A gente vê o presidente da República, condenado na Lava Jato, dizer que quer ferrar o juiz que conseguiu incriminá-lo, fazer ali um julgamento que foi um julgamento confirmado em outras instâncias, que levou o ex-presidente na época, Lula, à cadeia. Só que ele foi solto por decisões do Supremo Tribunal Federal, foi eleito novamente e hoje está aí com um propósito declarado de ferrar Sérgio Moro. Já ferraram com Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato, apesar de ter sido o deputado mais votado do Paraná. Usaram um argumento completamente inexistente para poder tirar o mandato de Deltan Dallagnol. E agora essa lei que nós vimos ontem é parte disso. São esses políticos que querem continuar fazendo aquilo que eles sabem fazer muito bem, que é operar em benefício próprio. E aí, quando esses escândalos vêm à tona, as pessoas simplesmente têm que ficar caladas. Eles querem o silêncio do brasileiro. Eles querem andar com os seus ternos bem cortados, as suas gravatas italianas, olhando para cima, enquanto o povo fica quietinho lá embaixo, pagando a conta cada vez mais alta que esses políticos colocam para a população. É isso, vamos girar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, inclusive, eu conversava com o Pavinato nos bastidores e ele me disse que tem uma defesa dura e uma análise muito aprofundada sobre esse tema, sobre essa aprovação por parte dos deputados. Pavi, queria que você inclusive compartilhasse com o nosso público as defesas que você fez em off. Isso é uma lei que ela é absurda em todos os sentidos. Primeiro ponto, que é essa lei? Na semana passada, logo no começo, a gente festejava que não foi votada, não conseguiu ser votada a urgência da lei da Daniela Cunha. Daniela Cunha, ela queria fazer esta lei já na semana passada, pediu urgência, não passou. A gente achou que isso estava morto e enterrado, porque é tanta coisa vergonhosa acontecendo, e você pensa, não, há de haver um mínimo de vergonha na cara, há de haver um mínimo de interesse de enganar a população, de não afrontar assim tão descaradamente, né, de não mostrar genitália para o povo, então vai morrer. Não, o que acontece, todo mundo é surpreendido com a aprovação relâmpago, sem relatório, de um substitutivo. O que a Daniela Cunha queria? Ela queria criar, né, fixar, porque já existem estamentos. O Brasil é uma sociedade de estamentos. Você tem os príncipes do Estado, que são aqueles que ocupam o poder.
você tem uma burguesia que é explorada por este poder e você tem o povo, que é um Zé Ninguém, que não significa nada. Todo poder emana do povo, é uma forma de enganar o povo. Mas os políticos, né, que são os príncipes do Estado rotativos, porque tem os príncipes do Estado perpétuos, que são os juízes, os promotores, os concursados, né, os ministros vitalícios, esses são os príncipes perpétuos. Os eletivos, eles são rotativos, né, eles podem sair. É difícil, mas podem. Para essa categoria, ela fez uma lei. Quem falar mal de político vai ser condenado por uma injúria qualificada. Já tem a injúria. Ninguém pode falar mal de ninguém só com o intuito de falar mal. Injuriar, ou seja, você causar um dano, sabe? Você xinga a pessoa e a pessoa ela fica, nossa, isso me fez mal, eu vou ficar pensando nisso, fiquei triste. Isso é injúria. Difamar, ou seja, espalhar coisas que não são verídicas. Olha, ele gosta de dança do machixe, ele fala aí que é defensor da família, mas faz dança do machixe ao final de semana, vai numa raquete, etc. Isso é uma difamação. Ou imputar alguém um crime. Ó, ele é ladrão. Sem ele ser, isso é uma calúnia. Então já existem esses tipos de penas que é para todo mundo. Você não pode falar mal das pessoas só por falar. Agora, com o político, ela quis fazer o seguinte: se você falar qualquer coisa, injuriar, difamar ou caluniar o político, você, meu querido, você vai responder por uma injúria com uma penalidade muito maior. Ou seja, ofender qualquer um pode. Quase nunca dá cadeia, mas se ofender um político, ai. Talvez ela estava querendo ali se igualar toda a classe política ao Lula, porque a gente sabe o que acontece se a gente fala alguma coisa dessas sobre o Lula, já faz tempo. Mas ela fez isso. E ela foi além. Ela falou o seguinte: se algum parente de alguém, de um político, de um juiz, de um ministro, do alto comando do exército, pedir um emprego para você e você negar o emprego, também é crime, porque é discriminação. E também, quando uma pessoa politicamente exposta, o que é isso? A PEP são os políticos, aí acrescentou político, magistrado, ministro, alto comando do exército, quem trabalha com essas pessoas, quem tem sociedade com essas pessoas e os familiares dessas pessoas, até o 2º grau. Essas pessoas não podem ter. Eu tenho uma conta em banco, eu não posso ter a conta fechada. Desacordo comercial, não pode. Nenhum banco, nenhum aplicativo, nenhuma fintech pode se negar a abrir uma conta, me mandar um cartão de crédito, me fazer um serviço de empréstimo, fazer qualquer serviço bancário ou do sistema financeiro, não pode, porque é discriminatório. Ok. Não pode discriminação, não pode. Já ouvi muita gente dizer, porque eu tenho uma ideologia tal, o banco não quis abrir conta para mim. O meu familiar que não quis abrir conta para ele, não quis dar empréstimo para ele. Bom, isso é um problema geral da nação, meu querido. Não é só de político. Vou contar um caso particular. Uma vez, o C6, porque eu entrei com uma ação contra eles, ele mandou uma cartinha: por interesse comercial estamos fechando a sua conta. Tá ok. É discriminatório? É discriminatório, mas eu não faço parte do estamento dos príncipes rotativos do Estado. Aí eles fundamentam essa legislação que no substitutivo só sobrou o quê? A parte do sistema financeiro. Ou seja, a parte do emprego cortaram aí demais. A parte da liberdade de expressão cerceada também cortaram, mas a parte do sistema financeiro mantiveram com o fundamento na não discriminação. Ora, senhores, a Constituição brasileira, ela fala em vários momentos de não discriminação. No artigo 3º, inciso 4º, ela fala de combater quaisquer formas de discriminação. No artigo 4º, ela fala do repúdio ao racismo. No artigo 5º, ela fala que todo mundo é igual, logo no caput, que ninguém pode ser discriminado de qualquer forma. Ela fala no inciso 3º que ela condena práticas discriminatórias de novo. Fala no artigo 10 que a honra, ela é inviolável, ou seja, ser discriminado é violar a honra. No artigo 42, ela fala que o racismo é um dos piores crimes porque ele é imprescritível e inafiançável. Aí também no artigo 60, ela fala de novo de qualquer forma de discriminação. E a gente tem uma lei no Brasil, que é a lei do racismo, que é a lei 7.706, se não me falha a memória, de 1989,
que é a famosa lei do racismo, que ela fala que uma prática comercial que discrimine alguém já é crime. Ah, mas você vai me falar, mas não fala em político a lei, etc. Fala só em cor, raça, etnia, religião, procedência nacional, procedência regional, etc. Não. O STF tem uma decisão do ano de 2003, um acórdão lindo, aliás, com base no parecer do professor Celso Laffer, que é do caso Elvanger, que é um antissemita do Sul, que escrevia livros abertamente antissemitas, tipo, ele tirava sarro de judeu, tinha um título que chamava "E agora? Acabou o gás?". Aí ele... Era uma coisa horrorosa. Então ele foi processado com base na lei de 89, a lei do racismo, e por quê? Porque aquela época não falava de procedência nacional nem de religião a lei. Depois que foi incluído no texto. Mas qual foi o resultado desse julgamento histórico do STF de 2003? Lindo julgamento, aliás. Quem puder acessar esse acórdão é maravilhoso. A partir do projeto Genoma, quando o mapa da genética humana ficou decodificado, a ciência nos diz que não existem raças. Existe uma raça só, que é a raça humana. Portanto, uma vez, diz a sabedoria jurídica romana, a lei não pode conter palavras inúteis. Uma vez que só existe uma raça, falar em racismo é falar numa ação discriminatória motivada por preconceito contra qualquer grupo de pessoas. O que se define grupo de pessoas? Pessoas que se identificam por uma característica em comum. Grupo de professores, um grupo de políticos, um grupo de brancos, um grupo de pretos, um grupo de indígenas, um grupo de mulheres, um grupo de homens, e assim por diante. Logo, qualquer prática discriminatória motivada por preconceito já é crime. É isso que diz o julgado do STF de 2003, uma construção magnífica, mas jogaram tudo isso no lixo. E agora querem fazer uma lei dizendo que o político no Brasil é que sofre. Ai, meu Deus do céu, o político é que sofre. Quisessem fazer uma lei, fizessem uma lei para todo mundo. Ninguém pode ter a conta aberta no banco, negada a abertura de conta em banco, ou fechada a sua conta em banco, ou negado um serviço do sistema financeiro nacional. Nenhum brasileiro. Com base em discriminação. Tudo tem que ser justificado tecnicamente, porque senão é racismo. Mas não, vamos fazer uma lei só para político e assim nós discriminamos o político do resto de nós, do Zé Ninguém.